Boa tarde. Vamos iniciar aqui agora a nossa sequência de falas. Convidar a Yannick Bourguignon. Eu espero ter treinado várias vezes o sobrenome para acertar a pronúncia. Aí, boa. Yannick é pesquisadora, gestora cultural, mestre em História da Arte e Arqueologia pela Universidade de Paris, Sorbonne. Hoje ela é diretora da Galeria Raquel Arnaud e vai trazer uma fala para a gente bem acadêmica, universidade e mercado, né? Que é uma coisa que foi questionada na última fala, mas é interessante essa contribuição. Fique à vontade se quiser complementar a sua apresentação. Você tem o tempo, né, que a gente combinou, mas se quiserem o pessoal entrando com perguntas, você pode, né, eu posso ir agenciando isso para você. Bom, fique à vontade. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer a Fargo pelo convite em fazer essa palestra. A Vanessa, o Sandro, o JP, que foi um querido. No começo ia ser uma conversa com um galerista e no final, né, a gente ficou focado sobre essa questão. Eu acho que quando o JP me pediu para falar das universidades no mercado de arte, eu acho que a grande preocupação, e eu percebo isso, como os alunos que se formam em artes visuais ou em outros cursos que andaram surgindo no mercado chegam até o circuito da arte contemporânea por meio das galerias e outros caminhos também, né? Eu me formei em História da Arte, trabalhei na Bienal de São Paulo, trabalho na Galeria Raquel Arnaud há mais de 15 anos, e um pouco antes da pandemia, um colega meu, profissional, me pediu se eu topasse dar uma aula sobre arte e mercado para o pessoal de pós-graduação da Belas Artes. E era um começo de um desdobramento de como a academia, né, digamos assim, a faculdade, a universidade, começava a abrir suas portas para fazer esse diálogo direto, né, dos profissionais que estavam sendo formados com o mercado de arte. Então, eu mapeei um pouco aqui o que existe hoje, né, no nosso contexto brasileiro, entre o meio acadêmico e o mercado de arte, e aí depois a gente vai abrindo outras questões. Deixa eu só passar os slides. Então, eu acho que a fala do Lucas, anterior à minha, foi super importante, né? A universidade ela é um espaço de formação crítica e de inovação, né, acadêmica. Claro que eu acho que tem um curso da academia que tem que ser revisto, talvez essa forma tradicional de ensino que a gente, pelo menos a minha geração, experimentou, uma coisa que está sendo muito revisada hoje, né? Não existe mais esse ensino totalmente acadêmico, enrijecido, as coisas são muito mais fluidas, mas a academia como espaço de conhecimento, aprendizado, formação do pensamento crítico, liberdade de ideias, né, e de busca por inovações, inclusive de conteúdo, de ensino, etc., é um lugar extremamente importante. E o mercado de arte é um espaço onde a gente vai falar essencialmente de circulação e valorização da arte. Eu queria fazer uma aspa aqui. Quando a gente fala de mercado de arte, a aula que eu dou sobre mercado de arte no Brasil é baseado num pequeno recorte de um mercado que existe, mas que, na sua amplitude, é muito maior do que tem, que é o circuito das galerias de arte contemporânea associadas à Associação de Galerias de Arte Contemporânea. Por quê? Essa associação de galerias de arte contemporânea, que se formou em 2008, para, enfim, por vários assuntos que eram comuns, né, vários problemas que as galerias tinham em comum junto ao mercado brasileiro, ela teve que, para uma conversa com o governo, ela teve que mapear o seu setor. E ela começou a fazer uma pesquisa setorial, que tem sido feita já algumas vezes. Essa última foi feita no ano passado, após 4 ou 5 anos sem fazer a pesquisa, onde ela vai mapeando exatamente como funcionam as galerias de arte contemporânea, que vai desde
quantos artistas ela representa, de que estado são, gêneros, idade, que tipo de arte ou suporte, né, que ela comercializa, quantos funcionários ela emprega, qual o volume de negócios que ela tem, qual o volume de exportação que ela tem, quanto que é o giro do mercado interno dela, enfim. São várias informações que dão dados concretos do que é esse mercado de fato. Então, quando vou falar dessa questão do mercado de arte, eu estou falando desse mercado muito nichado de arte contemporânea, principalmente dessas galerias. Nem todas as galerias brasileiras de arte contemporânea são filiadas à associação, não é? Mas elas vão se comportar mais ou menos de uma mesma forma. E existe um outro mercado muito maior, que é o mercado secundário, enfim, que está por aí e que a gente não tem esses dados. Então, o que a gente percebe é que o que seria o ideal, né, o que a gente está tentando agora com a abertura de novos cursos, quando a criação acadêmica encontra o mercado, a arte ganha as novas possibilidades, que foi a abertura desses primeiros cursos, né, de arte e mercado, produção de conteúdo, curadoria, que eram cursos de graduação que não existiam antes, necessariamente como cursos, na verdade, né? Eles eram uma matéria dentro de, talvez, artes visuais. Então, a gente percebe que tem, com esse crescimento do mercado brasileiro nos últimos 20 anos, né, que tomou um corpo e uma expansão grande, teve uma necessidade de transformar o que era tradicionalmente o curso de artes visuais e que formavam artistas, né, assim, em abrir um viés para quem vai ser produtor, gestor cultural, quem vai ser... e outras profissões que existem, né, mas quem vai ser produtor de conteúdo, que é uma coisa muito mais específica hoje, curador. Então, tem toda essa frente que está sendo aberta nas universidades, na academia, né, brasileira de uma forma geral. Isso tudo errado. Melhor, isso meio atrapalhado. Então, esses são os pontos positivos que a gente vê que existem, que têm acontecido nesses últimos, eu acho, 10, 8 anos, né? Que é uma formação mais prática, né? Mais assim, pragmática, de uma conexão entre a teoria e a prática artística não somente como artista plástico, mas também como um agente cultural dentro do circuito de arte, né? Um financiamento, apoio para pesquisas e exposições, né, que é uma coisa que a gente que tem acontecendo, e às vezes esse financiamento não parte nem somente só da academia, mas às vezes vem também de colecionadores que suportam alguns projetos. Tem a questão de residências, que é uma coisa muito importante, que vai linkando também essa conexão mais da pesquisa acadêmica da pesquisa, né, enfim, artística com o mercado de arte. Inovações de a inovação com o uso de tecnologia, né, tecnologia, inteligência artificial, plataformas digitais, novos negócios. Tem até plataformas, startups que começam a trabalhar, compilar a representação de artistas totalmente digitalmente, né, com um outro tipo de abordagem que sai desse foco mais galeria, digamos assim, né? E é importante dizer que no mercado, né, isso é uma coisa que eu, infelizmente, tenho que ressaltar, apesar que a gente está revendo os conceitos de formação e da forma como as pessoas acabam se formando, o mercado de arte hoje, do jeito que ele existe, os artistas que têm uma formação acadêmica de uma universidade ou de uma faculdade, eles acabam tendo um destaque maior dentro desse mercado, né? É uma coisa que é um pouco currículo, sabe assim? Ah, você estudou aonde, de quem foi seu professor, qual a sua formação e como é que vai ser. Isso vai mudar com o tempo, mas ainda hoje é uma coisa que pesa bastante. Inclusive, quando um artista, por exemplo, vai procurar uma galeria, voltando a essa questão do mercado, artista e galeria, para ser representado. É uma coisa que as galerias levam em consideração essa formação que ele vai ter. Então, pode. Vai mudar por quê?
essa questão? Porque eu acho que esse ensino, né, existe esse ensino acadêmico, teórico, que é super importante, que é um grande embasamento, né, que a gente não pode, de forma alguma, desprezar esse conhecimento, mas, assim como o Lucas falou, tem uma revisão também de que conhecimento a gente aborda na academia, não somente, né, esse olhar eurocêntrico, por exemplo, né, o mais ocidental, é o único conhecimento que a gente pode ter, né? Os saberes que ele fala, da questão dos saberes ancestrais, são coisas que hoje também eu acho que vão, com o tempo, se acabando ser integrado numa forma de um conhecimento legitimado, entre aspas, né? Porque hoje fica uma coisa meio em paralelo, é como se não tivesse uma legitimação acadêmica, né? E eu acho que, no fundo, são tantas, hoje, conexões e visões de mundos tão diferentes que não tem como você trazer para dentro da universidade novos pontos de vistas ou percepções que não necessariamente eram incluídas na grade curricular. Enfim, tem um pouco, acho que isso que vai se ampliando. Assim esperamos, não é? É o que a gente espera, mas... eu acho, então, voltando, tem esses cursos alinhados à realidade prática, né, do contexto mesmo, uma compreensão da dinâmica de mercado. Então, quando a gente dá uma aula de arte e mercado, por exemplo, a gente explica como funciona o mercado, qual a abordagem, como que é uma relação que o artista estabelece com uma galeria de arte, por exemplo. A gente fala de precificação de obra de arte, a gente fala de contrato, a gente fala de uma série de coisas que é um beabá mesmo para uma pessoa que quer se inserir nesse mercado e que não necessariamente existia essa formação antes, né? E desenvolvimento de competências profissionais mais específicas, né? Então, você é um artista plástico, você é um curador, você pode ser um produtor de conteúdo, que é uma pessoa que vai desenvolver vários conteúdos dentro de um espaço expositivo, de uma galeria, ou em exposições culturais, isso tudo. Alguém quer perguntar? Não? Tem essa questão do financiamento e parcerias, né? Colaborações com galerias e colecionadores. Eu até contar a história que nem todas as galerias fazem, mas nós fizemos, no caso a Raquel fez há alguns anos atrás, com 2 artistas com quem ela trabalhou, pegar, no caso, artistas recém-formados. Ela expôs um trabalho da Georgia Kriakakis, que era a tese de doutorado dela, que foi uma exposição que ela realizou na galeria pela primeira vez. Então, ela sai da academia e traz essa exposição para o espaço expositivo, e aí tem esse contato com os colecionadores e compradores. Teve um outro artista também, aí era mais um link de proximidade, mas que foi o Gedley Braga, que era um museólogo e desenvolveu uma pesquisa também de artes visuais, e que ela convidou a expor no espaço expositivo e a trazer os colecionadores, né? E essas oportunidades de pesquisa e exposição, que vão se dando por muitos meios, né? Às vezes, as galerias suportam os artistas para fazerem residências fora, que é uma coisa extremamente importante para que eles possam desenvolver um trabalho de pesquisa autônomo, né? Autônomo dentro dessa residência fora, e expor com outras galerias fora do Brasil, por exemplo. Então, tem esse viés, que é uma coisa que dá um resultado muito mais concreto no final. As startups de arte e plataformas digitais, que é uma coisa que foi sendo desenvolvida, que com a pandemia explodiu, literalmente, como em tudo, né? Então, depois tem uma startup brasileira que chama Arte Fora do Museu, que é um lugar onde se propõe levar artistas e fazer exposições fora do museu. Tem Alternatica, que eu acho que é uma startup do Florianópolis também, que desenvolve um projeto de curadoria e traz artistas que vão expor digitalmente e talvez presencialmente a Florianópolis com os seus trabalhos. E tem plataformas digitais que compilam, que são mais grandes plataformas, como, por exemplo, o que a gente tem no iFood. Na arte, a gente tem a Artsy, que é uma plataforma onde você tem várias galerias do mundo inteiro que colocam suas obras de arte e que vendem suas obras de arte. E, na pandemia, como não tinha a possibilidade de fazer as exposições físicas, você também tinha a possibilidade de subir, o que o Lucas também condena, porque eu acho que não é muito, quer dizer, foi uma solução, né? Mas não é a solução definitiva,
fazer uma exposição virtual, né, desse projeto que você pode visitar. Aí tem uma série de coisas que vão sendo organizadas. Você tem em 3D, você entra na exposição, você se aproxima da obra, você se afasta, você vê o detalhe da obra, você tem a escala da pessoa, enfim, tudo isso que permite das pessoas entenderem como funciona e comprar a obra de arte através dessas plataformas, que, claro, cobram, como um iFood, uma taxa, no caso de venda, etc. Tal. A exploração de NFT, no Brasil, são poucas as galerias, falando desse circuito contemporâneo, que tem artistas que fazem NFT. É complicado, a gente tentou fazer isso uma vez, porque você tem que comprar com uma moeda que é uma moeda virtual, a Ethereum, aí você tem que ser regulado pela bolsa de ACMV, e aí você tem que fazer toda uma transação financeira que, honestamente, eu acho que as galerias, nas estruturas que elas têm hoje, elas não têm essa capacidade de fazer essa transação financeira, que é relativamente complexa, mas existe no Brasil, e a gente sabe por alguns dados, fora desse circuito que a gente está mapeando assim, das galerias de arte contemporânea, muitos artistas que fazem NFT são muito bem-sucedidos. E é isso, assim, então, de novo, são outros mercados que acontecem, mas eu não tenho dados concretos nem reais para a gente discutir, né, sobre o que a gente está falando. E obras acadêmicas que ganham destaque no mercado externo. Você tem curadores brasileiros que, às vezes, são convidados para fazer exposições lá fora, ou que têm teses que são desenvolvidas lá fora. Quando teve um ano no Brasil, que a Fundação Getty, nos Estados Unidos, fez uma exposição com vários artistas brasileiros, né, que eles tinham no acervo, e convidaram vários curadores para alavancar a pesquisa. Então, tudo isso são coisas que vão fortalecendo essa relação entre a academia e o mercado. Aí eu pus aqui alguns poucos cursos, né, de que existe hoje, né, de artes. Então, você tem a USP, né, todas as universidades mais ligadas ao governo, USP, UFRJ, elas têm, a PUC-Rio menos, mas USP, UFRJ, elas têm uma formação mais acadêmica no sentido clássico mesmo, né, que é formação artística, crítica, pintura, escultura, etc. E tem outras, como, por exemplo, a FAAP, ela já tem uma abertura para o mercado de arte e curadoria, a PUC-Rio, curadoria, crítica e acervos. Você percebe que já vai se desdobrando em cursos mais específicos, que, no fundo, é ótimo, né? Porque, à medida que o mercado cresce, não somente você tem possibilidade de ter mais artistas que mostram, né, e vendem, comercializam o seu trabalho, mas você tem muitas outras profissões que vão se desdobrando disso, né? E até profissões que eu nem menciono aqui, mas tem restaurador, bom, museólogo é mais para museu, mas restaurador, que é uma coisa muito necessária para a arte contemporânea, pessoas que fazem toda essa questão de emolduramento, produção de obra, né? A gente trabalha, por exemplo, com uma pessoa que é um técnico que resolve. O artista tem uma questão, eu quero produzir uma obra assim, 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 assado. Ele quase que é um engenheiro, ele vai lá e ele vai executar de que forma, qual a melhor forma de você poder produzir esse trabalho, o melhor jeito, o menor prazo. Então, são várias outras profissões que vão se desdobrando desse crescimento do mercado de arte e, ao mesmo tempo, dessa aproximação da faculdade, da formação com o mercado de arte. Quer passar? Aqui eu pus uns cursos de pós-graduação, aí tem cursos mais específicos em pós-graduação também, né, que são curadoria, gestão cultural, curadoria e negócios de arte no Instituto Europeu de Estudos, gestão cultural no SENAC, né, que são cursos mais, depois que você se forma na graduação, você pode se especializar melhor nisso. E em Goiás tem essas universidades, eu acho que são 3, mas tem mais, né? E eu sei que a FAV é uma universidade que é super apoiadora aqui da Fargo e muito presente, que é um exemplo muito claro de como você pode juntar, né, o que a universidade traz
junto com essa abertura que tem sido a Fargo no Centro-Oeste, para descentralizar o eixo Rio-São Paulo, né, de mercado de arte, e abrir espaço para toda a produção artística aqui, né, e trazer essa colaboração de outros estados com o estado de Goiás também. Então, são algumas universidades. E aqui são cursos fora do Brasil, que eu listei também, que aí são bem mais focados nessa questão do mercado de arte mesmo, né? Então, você tem... Porque, assim, o que eu acho que é importante dizer é o mercado de arte no Brasil existe há muitos anos, mas essa expansão do mercado de arte contemporânea é relativamente recente. Lá fora, né, já são várias décadas praticadas, né? Casas de leilões, grandes galerias, também elas se transformaram, mas são atuantes há muito tempo. Então, é óbvio que eles vão ter esses cursos, né? MBA em Art e Business, Master em Art Administration Policy, em Crítica e Curadoria. Então, eles vão ter focos mais abertos. Eu recebi, na semana passada, um grupo da faculdade onde estudei, que era Paris 1, que estava fazendo um Master com uma escola de economia sobre justamente como linkar essa questão da história da arte, que era o curso de graduação deles, com essa questão do mercado mesmo, comercialização, agenciamento. E aí a ideia era mostrar como é que funciona, como é que era a cena brasileira, porque eles já conheciam a cena europeia, né? Mas como é que a gente operava aqui no Brasil, quais eram as questões que estavam, né? Questões que o Celso vai abordar depois na palestra dele, que é bem interessante, sobre essa questão do mercado de arte e os tênues limites também com as instituições, né? Como é que isso funciona, a quem interessa, o que o Lucas fala, né? Como é que você sai desse nicho, quando ele fala da arte popular, por exemplo, que tem esse grande estoque de mercado, e aí o mercado tem essa demanda e entra para o mercado institucional, mas é lindo a gente falar isso, né? Mas tudo que tem por trás de toda essa política que vai sendo costurada para entrar nesse mercado institucional e como isso reverbera também no mercado de arte. Eu queria saber se... Eu já pesquisei vários desses cursos, inclusive da Sotheby's, e vi que grande parte deles tem de forma online. Né? E a minha pergunta é, você acha que para um curso de, por exemplo, um Master in Art Management, por exemplo, é um curso que deveria ser feito em loco, no local, ou o resultado seria o mesmo se fizesse de forma online? Não, olha, eu tenho uma colega que está fazendo Sotheby's, e ela tem um curso online, mas eles têm um programa de viagens que eles se reúnem para visitar algumas coisas, então não sei se é 100% online. Eu acho que tem umas pontas... Né? Mais pelo híbrido, né? Mais pelo híbrido. É claro que viajar fora do Brasil é uma coisa que limita muito quem tem acesso a esse curso. Não é isso, né? Eu só estou mostrando que isso aqui poderia acontecer aqui também no Brasil. São possibilidades de você abrir master e formações, né, que estão ainda muito incipientes, mas que podem ser desenvolvidas pela academia e pelas faculdades particulares também, se elas quisessem, né? Mas eu acho que tem um pouco isso. Ela, no caso, ela está indo agora para a Alemanha fazer toda uma visita, depois ela vai para não sei que país encontrar a turma dela e vai com o professor junto fazer essa viagem. Então, eu não sei se é 100% online. Eu tenho a impressão que eles têm alguns encontros pontuais que eles têm que comparecer. Né? Eu posso até perguntar para ela exatamente. Mas eu acho que, como economia, né, master, assim, vai ser uma coisa muito teórica ainda, né? E aí, uma pessoa que está fazendo o master, você entende que ela já fez a graduação dela, então ela já tem, assim, pelo menos a formação de graduação pronta. Eu acho que você pode fazer online. Tem coisa que não dá. Você quer fazer, até estava vendo um curso que eu queria muito fazer, que era peritagem de obra de arte. Nem pensar fazer online, tem a menor possibilidade, entendeu? Restauro, menor possibilidade. Mas eu acho que isso é totalmente possível. E aí tem essa grande questão, né, quando a gente fala de academia e mercado, quais são os desafios dessa integração? E aí eu acho que a fala do Lucas foi super importante antes da minha, que
ter muito clara a diferença de valores de um meio com o outro, né? Que a academia, a princípio, ela foca na pesquisa e o mercado no valor comercial. É claro que o mercado ele vai dar sustentação para que o artista possa vender e viver do trabalho dele. Mas a gente não pode cair no risco de mercantilizar o saber, né? Quer dizer que, quando ele fala, né, do capital que fagocita, dessa coisa voraz que nossa, agora está tendo esse momento onde, sei lá, estou dizendo, a figuração e a volta à pintura está super na moda, então vou produzir. Eu acho assim, a pesquisa do artista, ela sempre tem que ser livre, independente, coerente e séria a longo prazo. Não é uma coisa de aqui agora. É claro que você vive cada dia um dia, mas é uma coisa que você tem que pensar sempre lá na frente. Por isso que, quando ele fala que as residências são super importantes, como o exemplo da última artista que ele deu, é lá que ela vai poder criar, desenvolver um pensamento do trabalho dela numa escala que dificilmente vai ser comercializável, né? Ela vai desenvolver outros trabalhos, mais objetos assim, para poder comercializar. E está tudo certo, ela tem que viver do trabalho dela. Mas ela tem essa possibilidade de ter esse espaço para poder desenvolver o trabalho dela. E eu acho que a academia, quer dizer, a formação acadêmica, ela cria um subsídio para você sempre ter isso muito claro, né? Que você sempre tem esse olhar crítico e saber a diferença entre a sua produção, né, e a mercantilização da sua produção, e você não juntar, porque senão vai chegar uma hora que a arte é quase um entretenimento. Aí a gente não fala mais de arte, a gente não fala mais de indagação, pesquisa, questionamento, a gente vai falar de uma coisa que é consumida, né, como um monte de coisas que acontecem. Falta de preparo, né, que são alguns cursos, os cursos que às vezes existem, os alunos chegam, eu dou para os meus alunos, às vezes, aula na galeria e explico, olha, a galeria funciona assim, ela é organizada desse jeito. Eles me perguntam, professora, como é que é o contrato do artista com a galeria? Existe? Existe. Quais são as contrapartidas de cada um, as obrigações e contrapartidas? Tem que estar listado, tem que ter um acordo claro. É um acordo comercial que a gente tem, né? Como é que a gente faz para vender, né? Quanto que eu vou receber pelo meu trabalho, quanto que a galeria vai receber pela venda do meu trabalho. Tudo isso tem que ser dentro de um contrato super específico, direito de imagem, né? Enfim. Então, eu acho que ainda, talvez, falte para algum desses cursos essa coisa de como é que você chega nesse lugar da galeria já preparado para poder atuar na galeria ou em outro lugar que seja um espaço aberto, que pode ser, né, que você venda o seu trabalho, não necessariamente precisa ser uma galeria, porque isso também está mudando muito. Eu acho que, hoje em dia, ainda bem, né, tudo está se expandindo, tudo está sendo revisado, existem muitas outras possibilidades de você circular e vender o seu trabalho fora só do circuito das galerias, né? Tem muito artista, inclusive, que, quando vai na galeria, não se reconhece, né? Ela fala, nossa, esse cubo branco aqui não é um lugar onde eu reconheço, sei lá, onde eu quero mostrar o meu trabalho, não é esse caminho. Então, a gente está no começo, mas eu acho que a tendência sempre vai ser crescer mais, né? E essa questão do conflito ético, que é o cuidado entre a propriedade intelectual, né, e também da curadoria, que sempre tem que ser independente. Eu acho que o Celso vai falar isso na palestra, né, que, às vezes, você tem... Quando ele fala, o Lucas... Então, eu vou deixar ele contar isso, mas quando o Lucas fala, por exemplo, da arte popular, culto conchavado, pois é, mas esse é um cuidado que a gente precisa ter, e tem que lutar para isso, exatamente. Pois é, porque aí ele vai explicar como funciona essa questão mas, por exemplo, quando você quer trazer uma exposição de arte popular para o museu, né? Ele fala, as galerias às vezes compram o acervo do artista por um preço super baixo e vão vender lá em cima. Não é só, né? Colecionadores fazem isso, os colecionadores também estão junto com os museus, e aí a política do museu é expor o trabalho desse artista como um trabalho institucional, e aí a coisa vai se desdobrando de um jeito. Então, acho que brigar, né, assim, permanecer firme nessa propriedade intelectual e ter uma curadoria, um olhar independente, seria uma coisa
muito boa, eu acho, para o mercado, se a gente conseguir se preservar, né? Nem sempre é possível. Então, é isso. Aí tem os caminhos para aproximação às residências artísticas, né, que podem ser feitas em parceria com o mercado. Inclusive, tem... que eu acho que, aliás, deveriam, né, de repente, você tem aquele prêmio PIPA, um prêmio X, você pode ter, sei lá, uma empresa que, sei lá, seja mecenas de um projeto de residência, mas que tenha um conselho curatorial, que tenha, não sei, uma banca de pessoas que vão eleger quem vão ser os artistas que vão fazer a residência com total e livre independência. Disciplina de gestão e economia de arte em cursos, que é uma coisa que a gente percebe que tem uma falta de formação nas pessoas que chegam para o mercado de arte, né? Que, bem ou mal, o mercado de arte é mercado, então a gente está falando de dinheiro, né? A finalidade assim, do mercado é vender, principalmente, né? Tem outras coisas que ele faz junto, mas a gente não pode esquecer o objetivo principal dele. A pesquisa aplicada com a crítica, diálogos constantes entre a academia e o mercado, até programas, sei lá, de estagiários, programas, sei lá, de 1 ano de permanência para uma formação de um aluno, várias outras coisas que podem ser feitas, e o envolvimento dos galeristas, colecionadores, artistas e outros profissionais que estão sendo formados pela academia, para que a gente profissionalize cada vez mais esse circuito e, enfim, abra possibilidades novas. Então, é isso, gente. Resumidamente, eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta. Fui rápido, né? Quer perguntar? Não? Vocês não querem perguntar nada? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser complementar... A Yannick já vendeu a palestra do Celso, que é amanhã, né, Celso? Já fez a venda aí bacana. Olha só, eu queria agradecer novamente, tá? Sua fala, Yannick. Assim, é muito rico a gente entender que é possível, é permitido e é necessário ampliar possibilidades de um aprendizado. E a gente entende, compreendendo todo o sistema, que não está num ponto só. A gente tem várias necessidades, né? Quando a gente constrói uma exposição, constrói uma feira, constrói uma obra até mesmo, né? A gente tendo o suporte e sabendo como recorrer e saber que existe um profissional específico naquela ponte, como você comentou, as pessoas técnicas, o artista às vezes quer que aquela obra dure bastante, né? Faz parte do processo dele. E indo pela parte do técnico, onde ele vai construir em conjunto, isso também é importante compreender que é um meio, né, um caminho para ser explorado, né? Agradecer novamente a sua presença, palmas para ela. A gente está passando uma lista de presença também, depois vocês podem assinar por gentileza. A gente vai fazer uma pausa de 15 minutos para dar uma sequência na palestra do Diogo, que ele vem representando a Arte PE, que é uma feira de arte de Pernambuco, que é super interessante com que a gente possa. Pode falar, por favor. Licença, pessoal. Muito obrigado aí por esse tempo, essa dedicação e essa aula maravilhosa. Eu me chamo Benjamin e a minha dúvida é mais ou menos a seguinte. Como que... se você tem algumas dicas e tudo mais para artistas que não necessariamente vieram da academia de arte ou que não têm a vivência acadêmica, para traçar esse caminho para fazer uma conexão mais inteligente entre o mercado e entre a academia, que é necessário para a gente crescer, alavancar carreiras e tudo mais. Eu acho que tem alguns caminhos hoje possíveis que antigamente não eram, né? A primeira, assim, tentar mostrar o seu trabalho em exposições, ter essa conversa com pessoas que são curadores, né? Que o curador hoje ele é uma figura importante nessa rede do mercado. Então, mostrar, falar do seu trabalho. Muitas vezes isso desdobra em um convite para você participar de uma exposição coletiva.
participar de coletivos, se você tiver um coletivo, ou expor em espaços alternativos, é super importante. E aí você tem essa ferramenta maravilhosa que hoje existe, mas que também demanda um tempo aí. É isso, tem que saber se você quer fazer ou não. Tem artistas que não querem fazer isso, que é rede social. Instagram. Eu conheci um artista que saiu de uma galeria importante de São Paulo porque ele não estava satisfeito. Ele ficou vendendo... Bom, tudo bem que ele tinha também uma formação em comunicação, então facilitava a vida dele. Mas ele ficou um tempo vendendo no Instagram dele, ele ficou chocado com os resultados que ele obteve. A questão de você... E aí é uma questão também de como você quer direcionar a sua carreira, né? No final, ele foi convidado por uma outra galeria e ele tem, para ele, essa perspectiva de poder também levar o trabalho dele fora do Brasil, que, quando você está nesse circuito mais formal das galerias contemporâneas, que participam de feiras internacionais, isso acontece, sozinho é bem mais difícil. Mas vai depender muito de como você quer transitar. Eu não sei se no futuro vai ser tão necessário você ter uma galeria para ter essa divulgação internacional, porque hoje as coisas são tão conectadas e tão rápidas, né? E eu, inclusive, às vezes penso que a gente, como galeria, a gente vai ter que se reformular um pouco, sabe? Sobre como a gente lida, quais as funções que a gente vai ter que ter, porque cada vez menos a gente percebe que tem pessoas que frequentam fisicamente o espaço, mas é pouco, né? Que essa coisa desse mundo virtual é uma coisa extremamente importante. Tem um investimento muito grande feito na pesquisa setorial da BACT. A gente tem acompanhado isso nos últimos anos para focar nessa coisa mais digital das galerias, que vão gerar outros tipos de negociações com clientes de outros lugares. Participar de plataformas internacionais também é uma coisa muito presente para ela. Se tiver uma plataforma grande, que não necessariamente passe por uma galeria, né, tem isso. A questão é que tem a galeria, ela tem esse trabalho de promoção e divulgação do trabalho do artista e ela chancela, digamos assim, né? Mas eu acho que também, hoje, aqui e agora, vamos ver como é que isso vai se desenvolver lá para frente. Eu acho que está tudo muito em aberto, assim, as coisas estão mudando de uma forma tão rápida. Então, mas é um caminho. Esses seriam os dois caminhos que o artista poderia fazer no dia de hoje para poder chegar mais perto desse circuito. Tá certo. Gente, obrigado. A gente vai fazer uma troca agora de conteúdo. Palmas para a Renique. Vocês estão super convidados. 15 minutos a gente retorna com a palestra, tá bom? Obrigado.